Dando início à continuação da história. A Casa 32, volume 2. Escrito por Catherine Marcelle. Na colônia espiritual, as notas suaves ecoavam pelos corredores do instituto. Ainda assim, o murmurinho e o riso das crianças prevaleciam a melodia harmoniosa. Charlotte teve certa dificuldade em organizar a fila, que levaria os pequenos habitantes da colônia até a saída. Vamos todos em ordem para a sala de leitura. Marcel espera por vocês. Lia observava Charlotte de uma das imponentes entradas da sala de música. Findada sua missão com seus alunos, Charlotte contemplou o salão vazio e conseguiu avistar o seu mentor. Liam, há dias não o vejo, dirigiu-se ao ancião com alegria. O labor nos ocupa a todos. Minha ausência será justificada por uma boa notícia. Da Terra? A situação na Terra segue o seu rumo esperado. Guardemo-nos na paciência, certos do auxílio da providência divina. Charlotte assentiu com um ar esperançoso e Liam prosseguiu. Aldraz será recebido na colônia a qualquer momento. Esperamos muito por esse dia. E como ele está? Ainda arredio com a nossa presença. É nítido que não se trata mais da aversão de antes. Porém, o nosso irmão envergonha-se dos seus atos pretéritos e ainda nos vê como juízes. Madeleine virá com ele? Sim, a presença de Madeleine ainda se faz necessária. Creio que não tardará um momento em que estará pronto para o retorno. Charlotte refletiu por alguns segundos antes de fazer a pergunta que já lhe acompanhava por algum tempo. E quanto ao reencontro de mamãe e de papai? Está próximo de acontecer? Sim, o momento se aproxima. Serge e Sophie estão prontos, embora Serge exija um pouco mais dos nossos esforços. Me preocupa sua instabilidade emocional, Liam. Nada que já não esperávamos. O padrão vibratório na casa se mantém propício? Sim, sem maiores intercorrências. Em breve receberemos na colônia a nossa irmã Renée. Marcel poderá auxiliá-la diretamente. Ele ficará feliz pela oportunidade, Liam. É melhor que Marcel não tome conhecimento do fato por enquanto. Pode gerar uma agitação desnecessária em sua psique. Além do mais, nada vai acontecer até que Sophie e Serge se encontrem. O luto é sempre motivo de desequilíbrio emocional. E se Serge já estiver envolvido com a presença de Sophie, tal reajuste será mais ameno. Charlotte suspirou profundamente. Será um golpe para Alain, sempre foi um filho dedicado e amoroso. Em breve a ajuda também chegará para o nosso irmão. Liam segurou as mãos de Charlotte. As boas ações sempre falam por si. Charlotte sorriu. Acompanharei Marcel na sua aula e depois eu estarei livre para conversarmos mais sobre as questões de Aldraz, caso ache necessário. Eu adoraria, Charlotte, mas esqueceu-se de que Marcel foi liberado do turno de hoje. Por Deus, a missa! Eu esqueci completamente. Vá vê-lo. Ele ainda se encontra no instituto. Charlotte se despediu e seguiu para a sala próxima. Justine dava algumas instruções às crianças, enquanto Marcel observava animadamente com uma delas. Assim que viu Charlotte, apressou-se em seguir ao seu encontro e junto caminharam na direção do jardim. Justine ficará no meu lugar por hoje. Irá para a terra daqui a pouco, não é? Marcel sorriu com visível entusiasmo. Sim, há tanto tempo não os vejo. Acabei de conversar com Liam. O encontro de Serge e Sophie se aproxima. Uma boa notícia, não é? Não me diga, que excelente notícia!
E em breve Aldraz virá para a colônia com Madeleine. Poderemos acompanhar todo esse processo? Eu acredito que sim. Lia ainda não definiu diligências, mas não recusou ajuda. Vamos aguardar as futuras explanações. Charlotte avistou Anthony ao longe. Agora vá. Anthony está à sua espera. Ajudarei Justine com seus alunos. Marcel beijou a fronte da amada. Obrigado. Charlotte beijou as mãos de Marcel. Tente manter o equilíbrio. Marcel assentiu com um sorriso. Basílica Notre-Dame de la Couture, Bernay, France, 1963. O céu que cobria aquela manhã não poderia estar mais apropriado. Cinza, carregado de nuvens densas, assim como o coração dos moradores da Casa 32, que caminhavam pela calçada estreita em direção à igreja. O silêncio predominava em meio ao som tímido das gaivotas que começavam a ecoar ao longe. O peso daquele momento era esmagador. Já haviam-se passado 4 anos desde o desenlace de Marcel, e a sensação era de que tudo acabava de acontecer. Abraçada a René, Anne caminhava enquanto enxugava algumas lágrimas discretas. Alain e Serge seguiam um pouco mais adiante. Sua professora ligou ontem. Queria marcar um horário para conversarmos. Sabe do que se trata? Alain tentava interromper o silêncio angustiante. Eu não faço ideia, tio. Falou com o senhor ou com a mamãe? Eu atendi a ligação e não comentei nada com Anne. Acho que conseguimos resolver sozinhos. O que me diz? Alain usou o tom ameno de sempre. Foi a senhorita Aline? Sim, essa mesma. Serge deu um suspiro profundo. Ah, sim. Ela já havia pedido para conversar com um de vocês. Algum problema, rapazinho? Não creio, tio. Ela é do tipo que se preocupa demais. Bom, eu combinei de conversarmos na segunda-feira de manhã. Tudo bem. Serge manteve o semblante indiferente, como se estivesse exausto, embriagado de vida no auge dos seus 17 anos. Alain abraçou o sobrinho, entrelaçando o braço em seu ombro como se quisesse consolá-lo, e seguiu assim até que chegassem ao destino. Serge havia se transformado em um rapaz tímido e inseguro. Tentava manter-se afastado de interações sociais comuns para alguém da sua idade, e tinha um círculo diminuto de amigos que o acompanhavam desde os primeiros anos de escola. Mas que tio! Alain era seu pai e seu melhor amigo. Tinham longas conversas sobre o futuro, mas principalmente sobre o passado da família Bournier, onde os momentos vividos pelos irmãos na Casa 32 eram quase sempre o assunto preferido. Anne não logrou seguir com a sua vida após a viuvez precoce. Não tinha mais a vivacidade dos anos em que partilhava seus dias com Marcel. Antes de deixar a França, seus pais lhe deixaram o café e a biblioteca de Gerald como herança. O estabelecimento era administrado por profissionais contratados por Anne, que dali tirava o seu sustento, sem o seu envolvimento direto, a não ser o financeiro. Passava os dias auxiliando Margot nos cuidados com a casa e na educação de Serge, que, com o passar dos anos, lhe exigia cada vez menos atenção. Ainda mantinha a beleza de outrora, mas havia-se fechado para qualquer possibilidade de um recomeço amoroso. Seus pensamentos ainda pertenciam ao marido ausente. Alain se dividia entre o seu trabalho como sócio de um escritório de advocacia de grande porte e a educação de Serge, o que de fato era sua prioridade. Sua preocupação com a sensibilidade e apatia do sobrinho, além dos cuidados que René lhe exigia, fazia com que postergasse os seus planos para deixar a Casa 32 e buscar viver a sua própria vida, embora soubesse em seu íntimo que esse momento chegaria cedo ou tarde. Finalmente a família Bournier chegava ao seu destino.
A igreja estava relativamente cheia para o primeiro horário. Uma melodia baixa vinha de um órgão que não podia ser visto. Os passos da família, ainda enlutada, apesar de delicados, ecoavam por todo o ambiente, despertando o olhar de quem aguardava pelo início da missa. Se sentaram no banco em frente ao altar, reservado para a família que havia encomendado a missa. René cobriu a cabeça com um véu negro enquanto Anne baixou a cabeça para uma prece silenciosa. Alain olhava para a imagem de Jesus enquanto seus pensamentos visitavam as manhãs de domingo de Ornans, quando ia à missa com Jacques, René e Marcel. Aqueles dias eram especialmente felizes. Podia se lembrar do amparo do irmão mais velho, que o fazia se sentir seguro e protegido de qualquer mal. Se esforçou para ser forte, assim como fez durante todos os dias que se passaram até ali. Mas a saudade ainda apertava o seu peito de maneira cruel. Ah, meu irmão, por que nos deixou tão cedo? A família Bournier não sabia, mas Marcel e Anthony os acompanhava. Ao lado de sua genitora, Marcel lhe segurava as mãos com profunda gratidão pelos dias vividos. Acarinhava-lhe a fronte com delicadeza enquanto contemplava os traços já cansados daquela a quem devia sua última encarnação na terra. Enquanto isso, Anthony aplicava passes balsamizantes em Anne, que ainda de cabeça baixa experimentava inconsciente as benesses daquele momento. Os presentes não podiam ver a cena comovente que se desenhava. Espíritos amigos colocavam diante de encarnados e desencarnados que assistiam à missa e lhes transmitiam fluidos luminosos que se misturavam aos seus perispíritos, de forma quase automática. Em alguns, os feixes de luz se concentravam na cabeça, em outros no abdômen e em outros nos membros inferiores. Era como se soubessem exatamente para onde deveriam ir. Incontestavelmente havia mais desencarnados presentes que encarnados, e todos eram assistidos. As palavras edificantes do padre mantinham a atmosfera propícia para o trabalho regenerador. Marcel e Anthony permaneceram junto à família por toda a missa. Fim da solenidade edificante, Anthony se antecipou ao anúncio. Vamos, Marcel. O padre já dará a sua palavra final. Anthony se afastou, entendendo que Marcel precisava de mais um momento a sós. René segurou o crucifixo do seu cordão e em seus pensamentos fez uma breve oração singela. Maria, interceda por meu filho Marcel, que descansa nos braços do Pai. Que ele tenha paz. Leve o meu amor até ele, sempre que puder. De frente para a mãe, Marcel recebia aquela oração triste, porém carregada de amor e de saudades. Não conseguiu conter as lágrimas discretas. Minha mãe, eu recebo o seu amor todos os dias, todos os dias. Eu estou bem, não se preocupe comigo. Eu te amo, mãezinha. Te amarei para sempre. Marcel segurou as mãos de René com um imenso cuidado e as beijou, se demorando por alguns segundos naquele toque que proporcionava tanto conforto para ambos. Ainda profundamente emocionado, se colocou diante de Anne e, afagando seus cabelos molhados de lágrimas, sussurrou baixinho. Anne, como eu queria que redescobrisse a alegria de viver. Não terei descanso até ver o seu sorriso novamente. Marcel beijou a sua fronte com o coração em profunda gratidão pelo amor da companheira de outrora. Serge estava perdida em seus pensamentos enquanto recebeu, sem se dar conta, o abraço do pai. Filho, eu jamais te perderei de vista. Fique firme e cuide de sua mãe. Alain sentiu um arrepio lhe percorrer a espinha. Aquela sensação lhe era conhecida. Marcel se aproximou do seu irmão. Alain, muito em breve eu poderei ver vocês mais vezes. Sou tão grato por tudo o que faz, meu irmão.
Tudo se ajeitará, te prometo. Apesar de não ouvir com os ouvidos da carne, a afinidade entre ambos fazia com que as palavras silenciosas de Marcel chegassem com naturalidade à psique de Alain, que imediatamente sentiu o peso do seu coração ao experimentar um refrigério de bem-aventurança. Sorriu de olhos fechados e suspirou profundamente. Antony se aproximou e Marcel entendeu que era hora de ir, mais uma vez. De volta ao lar, René sentou-se na grande poltrona azul que Alain providenciou para confortá-la enquanto estivesse fora dos seus aposentos, enquanto Serge e Anne ensaiaram subir as escadas. Alain sentia-se impotente diante da situação da cunhada. Via dia após dia a sua apatia aumentar sem que nada pudesse ser feito. Não tinha dúvidas do amor de Anne por Serge, mas sentia em seu íntimo que Anne dava mais espaço ao luto do que à maternidade. O que o feria profundamente era como se com a morte de Marcel, Serge houvesse se tornado órfão de pai e mãe. Hoje Margot fará o macarrão de que tanto gosta, Serge. Se eu fosse você, não demoraria a descer. Desço depois do banho. Anne, por que não fica conosco? Essa semana foi tão corrida, quase não tivemos tempo para conversar. Sinto-me um pouco cansada. Venha, sente-se aqui. Uma breve conversa apenas. Anne pensou em declinar do convite, mas resolveu agradar Alain de algum modo, ainda que contra sua vontade. René descansa com a cabeça reclinada e os olhos fechados. Todos já estão em casa, Alain? Sim, mamãe. Estamos todos aqui. Anne sentou-se ao lado de Alain. A missa foi linda. Também achou? Sim, foi muito bonita. 4 anos. Para mim foram apenas dias. Um ar de tristeza começava a tomar conta do semblante de Anne novamente. Anne, eu estive pensando, vamos voltar a fazer as orações aqui em casa. Sabe como tal prática é benéfica para os nossos ânimos? E acho sinceramente que de alguma forma estamos todos precisando. Vou pensar. Me diz isso sempre e nunca fazemos. Deixou de acreditar no que você mesma nos ensinou um dia. Talvez tenha perdido a fé em tudo isso. Alain se aproximou de Anne segurando-lhe as mãos. Sabe bem o que Marcel pensaria ouvindo-lhe falar tais coisas, não é? Por que não sonho com ele? Por que não o vejo? Eu não o ouço? Eu sinto tanta falta dele, Alain. Os olhos de Anne se encheram de lágrimas. Pois eu estou certo de que Marcel nos visita. E estou certo também de que ele gostaria que voltasse a ser a Anne, que ele conheceu um dia. Aquela Anne se foi com ele, Alain. Nada mudará isso. Anne enxugou as lágrimas. Também preciso de um banho. Eu descerei para o almoço, prometo. Está bem. Alain consentiu desanimado. Alain se aproximou de René com o carinho habitual. Gostou da missa, mãe? Sim, meu filho, eu gostaria que fechasse bem a casa depois que todos entrassem. Alain olhou nos olhos da mãe por alguns segundos. Já havia notado um comportamento atípico em René. Mas há muito tais eventos não aconteciam. Segurou a sua mão e a encostou em seu rosto como se quisesse mantê-la por perto, a qualquer custo. Descansa, mãe. Eu cuido disso. Assim como um retrato antigo que perde a nitidez com o tempo, a família Bournier se perdia em sua própria história. Velhas lembranças ecoavam, como vozes cada vez mais distantes, e o presente se tornava silencioso demais para ser ouvido. Collège Saint-Gustave, Bernay, 2 dias depois. A madrugada chuvosa deu lugar a uma manhã com um sol tímido por entre as nuvens. Alain e Serge passaram pelo corredor do assoalho bem lustrado, alheios ao alvoroço dos alunos ao redor. Fico por aqui. Serge chegava à sua sala
que começava a receber os alunos do Terminale, o terceiro e último ano de liceu. Boa aula, rapazinho. Sergi agradeceu com um sorriso sincero. Alain seguiu para a sala B8, conforme indicação da senhorita Aline. A porta estava entreaberta. Com licença? Aline se levantou de uma das mesas e recebeu Alain com cordialidade. Senhor Alain, por certo? Sim, senhorita Aline? Está correto. Sente-se. Reservei o gabinete para nós. Alain se sentou em uma desconfortável cadeira de madeira. Aline voltou ao seu lugar do outro lado da mesa. Senhor Alain, eu fico feliz que tenha atendido ao meu pedido. Já havia perdido as contas de quantas vezes pedi a Sergi que transmitisse os meus recados. Sim, ele me disse. Eu sinto muito. Não se preocupe. O que importa é que está aqui agora. Está tudo bem com ele? Como sabe, Sergi é um rapaz muito inteligente. Bem, como a sua professora de literatura, eu devo dizer que é de longe um dos mais dedicados. Algo raro para a sua idade. O que lhe coloca, devo admitir, em um lugar privilegiado entre todos os meus alunos. Aline sorriu, deixando o clima da conversa mais ameno. Meu irmão também era professor de literatura. Sim, eu sei. Sergi fala muito dele. Eu sinto muito pela sua perda. Obrigado. Creio que a perda do pai tão precocemente o deixou ainda mais vulnerável. Digo ainda mais porque é nítido que Sergi é um rapaz com emoções à flor da pele em sua natureza. Tem um bom coração e propósitos elevados, mas parece que tem uma tendência natural à melancolia. Eu não poderia defini-lo melhor. Já que conversam, devem saber que somos só nós, Anne e a minha mãe já em idade avançada. Anne e eu tentamos amenizar a ausência de Marcel o quanto podemos, mas esse seu traço de personalidade parece prevalecer quase sempre. Sentimos-nos limitados em nossas ações. Eu imagino, Sr. Alain. Por isso inscrevi Sergi em nosso sarau de literatura sobre Théophile Gautier. E essa é a razão pela qual lhe chamei aqui. Não entendo. Quando comentei sobre o sarau, Sergi imediatamente deu-me desculpa qualquer. Ainda assim o inscrevi. Sei que fará bem para ele que participe. Poderá interagir com outros alunos de sua faixa etária, que têm as mesmas inclinações, já que o evento está aberto para todas as minhas turmas de liceu. É claro que nem todos se interessam, mas ainda assim é uma boa oportunidade de interação, não acha? Sim, sem dúvida. Além do mais, Théophile é um dos seus autores favoritos. Sim, ele já havia comentado isso. Sugere que eu o incentive a participar? Na verdade, eu gostaria que o persuadisse. Alain sorriu com a proposta inusitada da professora. Bem, não sou muito bem em persuadir, mas eu prometo que me esforçarei. Está coberta de razão, o sarau lhe fará muito bem. Segundo Sergi, o seu irmão dava aula em Bernay, certo? Alain falou sobre Marcel com visível admiração, descreveu sua paixão pelos livros, seus autores e alunos favoritos. Aline se sentiu em seu mundo, confortável e interessada em tudo o que Alain tinha para dizer sobre seu irmão. Após alguns minutos, Alain deu conta de que o tempo corria. Desculpe lhe ocupar com as minhas histórias. Agora lhe deixarei trabalhar. Eu vou considerar tudo o que disse. Eu fico grata que tenha compreendido a minha petição. E eu agradeço o seu interesse pelo meu sobrinho. De verdade, obrigado. As palavras de Alain estavam carregadas de gratidão sincera, o que fez com que Aline sentisse ainda mais empatia pela questão da família. Bem, os ensaios começam na sexta. Acha que consegue conversar com Sergi antes disso? Sim, é claro. Eu falarei com ele hoje mesmo. Aline se levantou meio sem jeito. Não sabia mais onde colocar as mãos e o que dizer.
Lhe deixarei o número da minha casa, caso o senhor ou Serge necessitem de algo. Eu não estou aqui todos os dias. Aline anotou seu telefone em um pequeno pedaço de papel, que rasgava naquele momento. Alain estendeu a mão com celeridade. Sim, é claro. Obrigado por se preocupar. É eu que lhe agradeço por seu tempo. Tenha um bom dia, senhorita. Bom dia, senhor Alain. Alain deixou o gabinete com o coração confuso e aliviado. Estava feliz com a preocupação de Aline com o sobrinho, ao mesmo tempo em que notava uma certa inquietação em relação à figura da professora. O caminho de volta ao carro já não foi o mesmo. O coração de Alain experimentava uma leveza discreta, mas suficiente para fazê-lo notar o entorno com mais atenção. Árvores frondosas rodeavam todo o pátio. Alain as via pela primeira vez, e era possível ver e ouvir a dança dos pássaros por entre os galhos, algo que lhe havia passado desapercebido há pouco tempo atrás. Os raios do sol brilhavam mais forte, iluminando as flores do canteiro, que levava até o portão principal. Desta vez, Alain pôde sentir o perfume. Para Aline, as aulas daquela manhã lhe pareceram mais desafiadora, mais excitante. Era nítida sua energia mais vigorosa. Imaginou que ajudar a um dos seus alunos mais queridos fosse a razão, mas quando Alain surgia em seus pensamentos, percebia que a sua afeição por Serge havia se estendido um pouco mais. Aline tinha a mesma idade de Alain. Cresceu em uma família de intelectuais que lhe deram um olhar diferenciado diante das questões sensíveis da existência. Morava só em Bernay, há 5 anos. O seu pai faleceu quando ainda ela era criança, e a sua mãe viveu seus últimos anos entre as paredes de um quarto escuro, onde um câncer lhe consumia o corpo enquanto uma profunda angústia lhe corroía a alma. A dor de Serge lhe era familiar. Além da paixão pela literatura herdada do pai, Aline e Serge tinham muito em comum. Alain acabava de entrar na vida de Aline, por uma brecha que ela não teve o cuidado de vigiar. Estava desavisada, desarmada. Pela primeira vez se deixou levar por suas emoções como mulher. E quando se deu conta, percebeu que não havia nada mais a ser feito. Alain havia conquistado sua simpatia, sua empatia e seus pensamentos. Na colônia, Marcel e Charlotte terminavam de assistir a uma palestra em uma das salas do instituto quando avistaram Liam no jardim principal. Foram ao encontro do mentor, certos de que receberiam as boas novas que esperavam. Marcel, Charlotte, como estão? Muito bem, Liam. Charlotte respondeu por ambos. Está tudo bem? Melhor é impossível. Estou a caminho de uma palestra no instituto, mas eu aproveito para lhes dizer que aproxima-se cada vez mais o encontro de Serge e Sophie. Charlotte e Marcel se deram as mãos animados e Liam seguiu com seu anúncio. Tenho um convite para ambos. Vocês receberam a oportunidade de assistir ao ensaio de um sarau de literatura na Terra. Os olhos de Marcel se iluminaram. Um sarau de literatura? Imaginei que lhe agradaria. Em Bernay? Em breve saberá todos os detalhes. Eu preciso ir. Volto para buscá-los. Liam ganhou os portões do instituto, deixando Marcel e Charlotte a sós. Nunca assisti a um sarau. Que presente maravilhoso! O último que eu participei foi na escola que lecionava em Bernay. Por Deus, eu me lembro de cada detalhe. Sente saudade de dar aulas, não é? Sim, era cansativo às vezes. Não eram todos os alunos que estavam interessados, mas quando eu fisgava algum, a sensação de encantamento que eu via, a mesma que eu sentia, transformava o meu dia.
Que bom que terá a chance de acalentar um pouco seu coração cheio de lembranças. Com a sua companhia, será ainda melhor. Não mereço tanto. Sabe bem que merece. Talvez Liam queira dar algum contentamento para que nos preparemos para os próximos dias. Fala de Aldraz? Teve mais alguma notícia? Marcel mudou o semblante, deixando prevalecer um tom preocupado. Já está na colônia, mas parece que o nosso auxílio ainda não se faz necessário. Aguardemos os próximos passos. Charlotte segurou as mãos de Marcel confiante. Sim, como Liam nos diz, tudo a seu tempo. Charlotte sorriu. Um dia aprenderemos. Naquela mesma noite de segunda-feira, durante o jantar, Alain iniciou a conversa que levaria o seu propósito com Serge. Anne, hoje eu levei Serge ao colégio. Aconteceu alguma coisa? Anne se dirigiu a Alain e a Serge simultaneamente. Uma das professoras quis conversar com o tio. Anne fitou o olhar de Alain, aguardando mais detalhes. Alain bebeu 2 goles de vinho e se recostou na cadeira, iniciando seu relato. Senhorita Aline está organizando um sarau sobre Théophile Gautier e parece que a literatura não desperta tanto interesse entre os seus alunos. Logo, ela pediu que conversasse com Serge para ajudá-la a fazer com que um evento tão importante não seja um derradeiro fracasso. Alain teve a ideia de fazer com que a participação do sobrinho fosse algo que ajudasse mais a professora do que a ele mesmo. Talvez assim Serge não se sentisse tão inclinada a recusar o convite. E funcionou. Serge tinha um carinho especial por Aline, e ajudá-la valia o sacrifício de ter que lidar de forma tão próxima com os outros alunos, desconhecidos para ele até então. Ela não me disse que estava tendo dificuldades em conseguir participantes. Seguramente não quis que se sentisse pressionado. Na verdade, ela me pediu que não comentasse sobre isso com você, apenas que lhe pedisse para considerar participar do evento. Esse não é aquele escritor de que gosta? Sim, mãe, ele mesmo. Pois então, eu acho que vai gostar de participar. O que te faz pensar o contrário? Nada específico. Falar em público, talvez. Pode ser uma oportunidade de trabalhar isso, o que me diz? René observava calado o diálogo entre o neto e a nora. Alain completou. Ela me pareceu bem entusiasmada, apesar da preocupação de que as coisas não saíam tão bem quanto gostaria. Eu creio que a sua participação será algo positivo para ambos. Sim, pode ser. Falarei com ela amanhã. Alain sorriu satisfeito com a resolução do sobrinho. Parece que o primeiro ensaio é sexta-feira e eu faço questão de levá-lo. Não trabalha na sexta? Anne indagou algo confusa. Eu tenho uma reunião na parte da manhã apenas. O ensaio será à tarde. Não precisa se preocupar, tio. Eu vou sozinho. De jeito nenhum, eu faço questão. Deixo você e volto para casa. E Anne, sua consulta com o psicólogo novo será essa semana? Estou certo? Eu desmarquei. Por quê? Algo me diz que será igual aos outros. Eu me sinto melhor. Não necessito de psicólogo. Os meus remédios estão dando conta. Pensou no conselho do seu pai de ir alguns dias na biblioteca? Ele ficará feliz que acompanhe tudo de perto, embora o senhor e a senhora Leplé seja de total confiança. Ainda não decidi nada em relação a isso, mas eu estou considerando a ideia. Gerald não está mais na cafeteria? René questionou confusa. Anne e Alain se entreolharam. Mamãe, o Sr. Gerald faleceu há alguns anos, lembra-se? René parou por alguns segundos e, como se perdesse os seus próprios pensamentos, voltou os olhos para o filho preocupado. Hoje dormirei mais cedo, estou exausta.
Serge percebeu a tristeza no semblante do tio e quis salvá-lo rapidamente da angústia de sentir ao ver a mãe naquele estado ausente. Tio, obrigado por ter ido à escola e obrigado por se envolver com as minhas questões. Eu sei o quanto é ocupado. A fala do sobrinho, de fato, foi um refrigério para o coração aflito de Alain. Não tem que agradecer. Cuidar de vocês é a melhor parte da minha vida, acredite. Serge sorriu embevecido. Na colônia, Marcel passou a semana aguardando o momento em que estaria novamente diante de um sarau de literatura na terra. Ainda que um ensaio. Lembrava-se com clareza dos eventos que organizava com seus alunos em Bernay, e uma doce nostalgia tornou-se sua companheira naqueles dias. Após a sua última aula de sexta-feira, encontrou-se com Charlotte e juntos seguiram para o Jardim das Azaleias, onde Lia os aguardava. Estão prontos? Sim, Marcel não escondeu o entusiasmo. Confesso que contamos os minutos para que esse dia chegasse, Lia. Visitar a terra sempre nos traz edificantes recordações. Bem, não revelei os detalhes dessa visita outrora para poupar-lhes de emoções desajustadas que porventura os atingissem. Irão assistir ao encontro de Serge e Sophie, ou o reencontro de Orlan com a Rose, em um sarau no colégio de ambos. O momento chegou por fim. Sim, Charlotte, um momento chegou. Comovido, Marcel não sabia o que dizer. Cuidem-se para não permitirem que os seus sentimentos lhe afetem. O momento é edificante e a parte importante de um propósito maior. Devemos dirigir-lhes toda a emanação positiva propícia para a finalidade a que se destina. Marcel segurou as mãos de Charlotte com carinho, enquanto se dirigia ao mentor amigo. Vou me esforçar para não permitir que as minhas lembranças sejam causa de desajustes de qualquer tipo. Somos gratos por essa oportunidade, Liam. Obrigado. O pequeno grupo seguiu para o colégio Saint-Gustave, enquanto na casa 32, em seu quarto, Alain terminava de abotoar sua camisa de linho branco. Serge o aguardava na sala, com alguns livros nas mãos. Antes de descer as escadas, Alain bateu com cuidado na porta do quarto de Anne. Entre! Pela porta entreaberta, Alain observou Anne sentada de frente à janela, lendo um livro. Está certa de que não quer vir conosco? Sim, eu estou. Dá tempo de esperá-la se aprontar. Estou com uma leve dor de cabeça. Temo que piore. Deixamos Serge no ensaio e voltamos. Será apenas um passeio rápido. A tarde está tão bonita. Margot está com a mamãe no jardim. Não há do que se preocupar. Vamos? Obrigada, Alain. Eu ficarei bem. Vencido, Alain suspirou de forma discreta. Está bem. Volto já. Alain e Serge seguiram para o colégio e chegaram ao destino com 10 minutos de antecedência. Alguns alunos conversavam no palco do teatro. Ao fundo, na última fileira, Liam, Marcel e Charlotte observavam cada detalhe compenetrados. Aline conversava com um jovem sentado ao piano quando notou que Alain e Serge chegavam. Charlotte e Marcel tentavam disfarçar a comoção ao verem o pai e o filho diante deles, mais uma vez, assim como também o irmão amado de outrora. A presença doce e ao mesmo tempo imponente de Liam os advertiu em silêncio e ambos se apoiaram um ao outro para que se mantivesse o mais equilibrado possível diante da situação. A professora caminhou ao encontro de Alain e Serge, visivelmente entusiasmada. Que bom vê-los! Vim deixá-lo e parabenizá-la mais uma vez pela iniciativa do projeto. Alain iniciou a conversa. Aline sorriu algo encabulada. Obrigada. Não ficará para o ensaio?
Acho melhor não. Eu quero me surpreender no dia da apresentação. Ambos sorriram. Serge notou com uma certa estranheza a afinidade que a professora e o tio compartilhavam. Bem, eu vou então. Boa sorte para vocês. Obrigada, Sr. Alain. Marcel observava a cena curioso. Consegue ver o que se desenha aqui, Marcel? Liam questionou ainda com os olhos voltados para o trio. A professora de Serge. Eu noto que o semblante de meu irmão iluminou-se quando a viu. Sim, o mesmo para ela. Daqui por diante, Alain não estará mais sozinho em sua caminhada. Meu irmão merece. Sempre pensou na família antes de pensar nele mesmo. Talvez nunca tenha sido feliz de fato. O momento do descanso após longas batalhas sempre chega, Marcel. Alain passou pelo corredor em direção à saída, observado carinhosamente por Marcel, que dominava suas emoções com eficiência. Nos concentramos em Serge agora. Liam, noto 2 irmãos ao seu lado. Quem são? São Simon e Laurent, 2 dos colaboradores do projeto reencarnatório de Serge. Simon o acompanha nas questões cotidianas. Laurent somente em casos como esse, em que a psique de Serge precisa estar livre das amarras inúteis que podem comprometer os nossos propósitos. Charlotte assentiu concentrada. Quantos envolvidos em uma só existência? Disse Marcel, divagando, quase sussurrando. Sim, por isso muito nos admira que alguns encarnados se sintam tão solitários em suas batalhas terrenas, quando na verdade estão cercados de amigos amorosos e comprometidos, desde antes de nascerem para este mundo até o seu total despertar para o mundo da verdade. E muitos ainda um pouco mais além. Marcel ouvia as palavras de Liam com profunda admiração. Aline e Serge folheavam alguns livros quando a porta do teatro se abriu mais uma vez. Sophie caminhava apressada, ajeitando a bolsa nos ombros enquanto equilibrava alguns livros em seus braços. Desculpe-me o atraso. Charlotte deixou uma lágrima discreta cair ao ver Sophie mais uma vez após algum tempo. Ao longo dos anos em que pôde acompanhar Sophie de perto, percebia que as suas memórias sempre a levavam para o convívio dos pais amados em seus dias na Terra, dos momentos que partilharam juntos na colônia e de quando Orlan recebeu notícias de que regressaria. E do quanto a aceitação de Rose em compartilhar mais uma experiência ao seu lado o encheu de coragem diante daquele momento desafiador. Apesar de se deixar levar pelo momento profundamente tocante, se esforçou para equilibrar os seus sentimentos. Aline ajudou Sophie com a bolsa e os livros. Não se preocupe, o importante é que agora estamos completos. Olá! Sophie cumprimentou Serge ainda ofegante. Serge? Esta é Sophie, também é do último ano, da turma 1024. Sophie, esse é Serge da turma 1022. Já se conhecem? Serge estendeu a mão timidamente. Olá. Voltou-se para Aline. Não nos conhecemos. Simon e Laurent bloqueavam parcialmente o subconsciente de Serge, evitando que alguns medos viessem à tona, facilitando a interação que o momento pedia. Sophie trazia sua psique equilibrada, apesar de ser notável as suas emoções estivessem levemente perturbadas pela presença daquele rapaz de olhar profundo e sorriso tímido. Podemos começar então? Aline juntou os alunos em um semicírculo e começou a sua explanação. Bem, vocês são um total de 10 alunos e penso que poderíamos formar duplas que ficarão com um livro cada, certo? Os alunos entreolharam-se e concordaram. Não havia ninguém da turma de Serge. 3 moças lhe eram conhecidas por estarem no mesmo ano, porém em turmas diferentes.
As duplas começaram a se formar e Sophie foi a mais requisitada, especialmente porque a maioria dos alunos do terceiro ano que ali estavam o fizeram atendendo a um pedido seu. Percebendo que Serge teria dificuldade em formar a sua dupla, Sophie ofereceu-se para acompanhá-lo. Afastou-se dos demais e aproximou-se com um sorriso, tentando tornar a situação menos tensa para o rapaz encabulado. Quer ser a minha dupla? Serge sentiu-se aliviado e surpreso. Havia notado que Sophie tinha outras opções. Sim, claro. Aos poucos, as 5 duplas estavam formadas. Agora conversem entre si para que decidam o livro que irão trabalhar. Enquanto isso, eu farei algumas anotações sobre o cronograma. Aline sentou-se um pouco mais afastada. Serge sentia-se mais solto que o normal. Estava mais confiante e, de certa forma, animado com o projeto em que estava envolvido. Sophie claramente tinha mais facilidade em liderar a conversa e definir as diretrizes. Estava pensando em trabalhar com Emu Ekeme ou Espanha. O que acha? Vejo que tem uma inclinação pela poesia, porém eu tenho uma sugestão a fazer. Sim, amo as poesias de Gautier. Mas, por favor, diga o que tem em mente. Le Capitaine Fracasse. Sophie se surpreendeu com a indicação de Serge. Adoro esse romance, é um dos meus favoritos. O meu também. Acha que conseguiremos manter a qualidade da narrativa? Creio que sim. Também tiveram tal dúvida antes de adaptá-lo para o cinema e o resultado foi satisfatório, não? Sim, verdade. Bem aquém do livro, mas ainda assim interessante. De que mais gosta nessa obra? A forma como o barão de Sigognac era salvo. Por Isabelle? Sophie não notou o seu rosto corar com a astúcia da sua pergunta. Serge não se intimidou com seu desconcerto. Por seus novos amigos, por si mesmo, mas principalmente por Isabelle. Você concorda? Sim, concordo. Aline se levantou olhando o seu relógio de pulso. E então, chegamos a uma conclusão? Serge e Sophie, querem começar? Escolher o livro? Sophie respondeu pela dupla. Le Capitaine Fracasse. Excelente escolha! Aline seguiu para os demais, anotando tudo o que ouvia. Bem, então terão 2 semanas para ensaiarem e então marcamos aqui novamente para repassarmos com todos, combinado? Agora precisamos liberar o teatro. Obrigada por virem. Nos vemos nas aulas. Aline se despediu de todos com um cumprimento especial em Serge. Fico feliz que tenham se escolhido. Formam uma linda dupla. Aos poucos, os alunos deixavam o teatro, deixando Sophie e Serge praticamente a sós. Como faremos os ensaios? Tem disponibilidade de horários na parte da tarde? Sophie tentava manter os olhos em Serge enquanto juntava os seus livros. Sim, eu tenho. Ensaiaremos aqui no colégio. Sophie parou para pensar por alguns segundos. Serge teve a oportunidade de reparar cada detalhe do seu rosto com mais calma. Sophie tinha os cabelos loiros muito finos que chegavam à cintura, usava uma franja que quase cobria os seus olhos cor de esmeralda, grandes e bem marcados por uma maquiagem suave. Serge poderia ficar ali por horas, mas Sophie quebrou o silêncio, chamando Serge à realidade que o cercava. Podemos ensaiar na minha casa ou na sua, o que acha? Serge não teve muito tempo para pensar e nem precisava. As palavras saíam com facilidade de sua boca, algo que o surpreendia e o estimulava ainda mais a seguir, sem qualquer hesitação. Serge não podia ver, mas Laurent o amparava, emitindo fluidos que chegavam até o seu córtex cerebral, evitando que se perdesse em divagações desnecessárias.
Pode ser na minha. Eu posso anotar o meu endereço. Serge apontou para um dos livros que Sophie carregava. Claro, anote na última página. Sophie buscou um lápis em sua bolsa. É a última casa da rua. Anotei o meu telefone também. Segunda-feira à tarde, então? Sim, às 15 horas. Está bem? Está perfeito. Bem, então, tenha um bom final de semana, Serge. Você também. Até lá. Sophie deixou o teatro e Serge se sentou, jogando todo o peso do seu corpo como se acabasse de terminar uma corrida de quilômetros. Simon e Laurent se retiraram, deixando Serge às voltas com seus pensamentos. Estava exausto emocionalmente, mas ao mesmo tempo sentia uma energia em potencial que o rodeava, como se o convidasse a segui-la. Após alguns segundos contemplando o próprio estado de êxtase, pensou que seguramente Sophie tivesse alguém em sua vida e que o seu entusiasmo não tinha razão de ser. Decidiu se concentrar no sarau e juntou seus livros com cuidado. Pela primeira vez em muitos anos, seu coração estava leve. Pensou que o seu tio e a sua mãe de fato estavam certos. O sarau já estava lhe fazendo bem. Da última fileira, Marcel e Charlotte observavam as cenas enternecidos. Lia interrompeu a contemplação do momento com um aviso. Bem, o momento é inspirador, mas precisamos ir. Lia, obrigada. Vocês terão a chance de visitá-los mais vezes daqui por diante, sem que o trabalho na colônia fique comprometido. Marcel e Charlotte se entreolharam comovidos. É muito importante para nós prestar qualquer tipo de auxílio nesse caso. Agora, o labor de Serge começa de fato. A expressão de Liam acusava a importância do momento que acabavam de presenciar. O trio voltou à colônia confiante. Aguardem, a história continua.